Hey guys, aqui é a Teacher Luísa da Sky Limit Idiomas. E o vídeo de hoje é mais um exemplo de como a música pode nos ajudar na hora de praticar o inglês. Outros teachers da nossa escola já disseram que músicas são ótimas ferramentas para o estudo do idioma, porque com elas dá para praticar tanto a pronúncia e até mesmo algumas regras gramaticais. Além disso, as músicas em geral possuem várias expressões, bastante vocabulário, gírias e até mesmo frases que podem vir a ser úteis para nós. Você já escutou a música It's Called Free Fall, da banda Rainbow Kitten Surprise? Não? Ouve só esse trecho da música então. Deu para sentir uma familiaridade? Se você nunca ouviu ela, vai correndo ouvir, porque ela é uma música incrível. Se você já ouviu e curte, assim como eu, vai gostar de saber o que diz a letra e também vai gostar de praticar o seu inglês cantando ela. It's Called Free Fall foi lançada em 2018, então ela não é uma música muito velha. Ela traz uma mensagem bem profunda de autocompaixão e fala de um personagem que sempre acabava sendo deixado de lado, sabe? Ele colocava as pessoas à frente dele, sempre tentando ser um bom amigo e acabava sendo deixado sozinho. Tá, certo. Ela é uma música profunda. Mas será que dá pra praticar o inglês com ela? Ela tem diferentes tempos verbais, tem simple present, present perfect, além de apresentar também alguns modal verbs, phrasal verbs. Então dá para decorar essas estruturas e ela também traz algumas expressões e gírias bem legais. Check it out! Call to the devil and the devil did come. Said to the devil, devil, do you like drums? Call to the devil and the devil did come. Liguei para o diabo e ele veio mesmo. Mas, teacher, se a frase toda tá no passado, por que o verbo come não está conjugado? Hein? Estranho, né? Guys, isso acontece porque toda vez que o did aparecer assim antes de um verbo, ele tá dando ênfase naquele verbo. Ele veio mesmo. The devil did come. I said to the devil, devil, do you like drums? Eu disse para o diabo, você gosta de bateria? Lembra do nosso simple present? Então, guys, do you é a maneira que a gente faz perguntas no simple present. Do you like cigarettes, dominoes, rum? You say it on the sundown, Sunday's Christmas. Do you like cigarettes, dominoes, rum? Cigarettes é cigarros. Tem até uma banda com o nome Cigarettes. Dominoes é aquele joguinho de dominó. Mas também tem aquela marca de pizza, Domino, que é bem famosa lá nos Estados Unidos. E também pode ser outra banda, com o nome de Domino's. Rum é uma bebida alcoólica que tem o mesmo nome em português, rum. He said only sundown, Sundays, Christmas. Ele diz apenas ao pôr do sol, aos domingos e no Natal. Aqui é o diabo realmente respondendo a pergunta anterior que o nosso protagonista tinha feito. E, guys, em geral, quando a gente fala, quando estamos falando, temos que ter uma preposição. Então, o correto da frase seria at sundown, on Sundays, at Christmas. Mas aqui, como é uma música, óbvio, essa regra não é necessária, ela não foi seguida. Às vezes, não existe isso de seguir regra gramatical em uma música. E tudo bem, porque é uma coisa que os artistas fazem. Some days end when I need a few friends. Now and again I can never hope to keep them. Some days end when I need a few friends. Alguns finais de dias quando eu preciso de alguns amigos. Então, nesses dias, ele daí gosta lá daquele rum, dos cigarettes, até do Domino's. Enfim, esse days end, ele literalmente quer falar final de dia, realmente, porque o end é o nosso substantivo. Então, fica assim, alguns finais de dias, quando eu preciso de alguns amigos. E a few friends, guys, é realmente a expressão a few, um pouquinho ou poucos amigos, sabe? A few friends, I need a few friends. Eu preciso de alguns amigos, de poucos amigos. Lembrando que esse a few é só para coisas contáveis, né? Now and again, I could never hope to keep them. Às vezes, eu nunca conseguiria esperar manter eles. Esse esperar vem no sentido de esperança.
E, guys, aqui a gente tá se referindo àqueles amigos, sabe? Now and again é uma expressão para dizer às vezes, now and again. E realmente fica um pouco confuso ter na nossa frase o às vezes junto com o never. Mas, de novo, é uma música, então não precisa ter aquele sentido gramatical certinho. Aqui também aparece o nosso modal verb could, que é traduzido como poderia, conseguiria. So, I could make something. Eu poderia fazer alguma coisa, eu conseguiria. Que ele é realmente o passado do nosso outro modal verb, can. Thought to give friends what I thought that they wanted. Never had they needed a good friend as I've been. Thought to give friends what I thought they wanted. Pensei ter dado aos meus amigos aquilo que pensei que eles queriam. Guys, thought é realmente o traduzido pensei e ele é o passado do verbo think. E ele se soletra realmente dessa forma. T-H-O-U-G-H-T. É uma pronúncia um pouquinho mais complicada para quem ainda é iniciante, sabe? Mas depois tu vai pegando com o tempo. E é um verbo que teria que ter um sujeito, né? Mas, de novo, realmente é uma música, então a nossa frase não tem um sujeito ali, tá? Ele não tá seguindo essas regras. Never had they needed a good friend as I've been. Guys, eles nunca precisaram de um amigo tão bom quanto eu fui. Essa estrutura que aparece, ela é bem incomum no nosso dia a dia. Então, não se atenha a ela é bem mais complicada, bem mais formal. Então, é uma questão realmente de rima, ela tá ali como uma rima, para rimar. Mas, quem quiser realmente se aprofundar, a nossa estrutura tá com um tempo verbal bem específico, que é o present perfect, naquela partezinha, I've been, onde o auxiliar, o verbo auxiliar é o nosso have, e o verbo to be está no particípio, been. Don't get me venting on friends who resent you, cause all you've ever done is been a noose to hang on to. Don't get me venting on friends who resent you. Não me faça desabafar sobre amigos que se ressentem de você. Guys, aqui temos uma expressão bem legal com o don't get me. Não me faça, entendeu? Elas têm suas variações, claro, como ali na música aparece Don't Get Me Venting. É bem comum a gente ver ela como Don't Get Me Wrong. Tipo, não me entenda mal. So, don't get me. But don't get me wrong. Don't get me started about the government. Because all you have ever done is being a noose to hang on. Porque tudo o que você fez foi ser um laço para se segurar. Guys, essa frase tem uma estrutura bem legal. Cause é uma abreviação para because. É bem comum a gente ver isso em séries, filmes, ou até quando a gente está falando com algum nativo. Eu mesmo tenho essa mania de, em vez de falar because, just say cause. Ou cause this, cause that. Bem mais fácil. That's because of you, Mike. That's because you know you can't. A palavra news pode ser nova para algumas pessoas, mas basicamente news é laço, ou pode também ser um nó. Agora, o mais legal. Aqui a gente tem o hang on. Guys, o nosso hang on é o primeiro phrasal verb do vídeo aparecendo. E ele pode ter 5 sentidos, são vários. Então, ele pode ser como se segurar, no caso, segurar forte em algo, persistir ou continuar, esperar, depender e também culpar alguém de alguma coisa. Mas, no caso da nossa frase, cause all you have ever done, porque tudo o que você fez foi ser um laço para se segurar. Então, aqui na nossa frase, o hang on, ele tá mais com o sentido de se segurar naquele laço, naquele nó, entendeu? Ou também se pendurar, sabe? Às vezes não é só se segurar, a gente não se segura só num laço, a gente também pode se pendurar num laço. They thought was a necklace and reckless, they fell into hell. We both hang with nothing to do but... They thought was a necklace and reckless, they fell into hell. Eles achavam que era um colar, mas imprudentemente eles caíram no inferno. Olha quantas palavras novas, guys. Primeiro que a gente tem o necklace, que é o nosso clássico colar. Reckless, que é para rimar ali. Reckless é imprudente, ou até mesmo, dependendo do contexto da frase, ele pode ser irresponsável. E aqui é bem legal a gente observar o fell into, que é outro phrasal verb. O phrasal verb fell into quer dizer cair em. E aqui no caso da nossa frase, ele está dizendo fell into hell, cair
no inferno. Where you both hang with nothing to do. But. Guys, aqui é onde vocês dois passam um tempo com nada para fazer além de. A gente ignora um pouquinho aquele but, que ele mais se conecta com a próxima frase, no caso. E a gente pode ver aqui em where you both. A palavra both, ela pode ser para descrever alguma coisa como ambos, ou também, dependendo, pode ser os dois. So, both, os dois, aqui no caso da frase. E esse hang vem de hang out, vem de passear, passar tempo junto com uma pessoa. E é legal ver o nothing to do. Tipo, nada pra fazer. Oh, I'm so bored, I have nothing to do. Tô tão entediada, não tenho nada pra fazer. Uma expressão bem legal também. Crash, kick, let gravity win like fall. This, let gravity win like. Scratch, kick, let gravity win like. Arranhar, chutar e deixar a gravidade vencer. Tipo, lembrando que a palavra scratch, guys, também pode ser pra coçar. Que nem a gente vê a expressão scratch my back, coce minhas costas. E aqui a gente também tem uma outra palavrinha super interessante, o nosso like. Além de like ser o verbo gostar, ele também pode ser o nosso tipo. Ele é traduzido basicamente como o nosso tipo. I'm like a billionaire. So I'm like one big color. This let gravity win like. Que se dane isso, deixa a gravidade vencer, tipo. Agora, guys, a gente vê essa expressão ali do comecinho, que pode ser traduzida de uma forma mais tranquila, como que se dane isso, tipo, não ligo. E depois a frase se repete, aquela frase anterior se repete lá, let gravity win like, deixa a gravidade vencer. Tipo, desiste, deixa ela vencer, cara. You could leave it all behind. Even the devil needs time alone sometimes. You could leave it all behind. Você poderia deixar tudo isso para trás. Olha aqui o nosso could de novo. Além disso, guys, tem a palavra behind, que realmente quer dizer atrás, ou no contexto da frase, para trás. So, you could leave it all behind. Tu pode deixar tudo para trás, não olha mais para trás, deixa aí. Pode deixar. Even the devil needs time alone sometimes. Até mesmo o diabo, ou até o diabo, precisa de um tempo sozinho às vezes. Guys, nessa parte a gente consegue perceber que o even, ele vem como advérbio, né? E ele equivale ao nosso até. E aqui também, né, nessa frase, quem já entende um pouquinho mais de inglês já notou que, como o devil é ele é um sujeito, o sujeito ele, he, o verbo need precisa ser conjugado, já que tem um sujeito he ali. Então, aqui no final, ele recebe o S no final, por isso fica needs. Even the devil needs. Mas lembrando que essa conjugação, ela só acontece com os pronomes she, he e it. E também a gente tem o nosso sometimes, que é outra forma de dizer às vezes. Sometimes. You could let it all go. You could let it all go. It's called free fall. It's called free fall. You could let it all go. E repete de novo. You could let it all go. Essa frase que repete 2 vezes, a tradução dela é basicamente assim, ó. Você pode deixar tudo isso pra lá. Ela é bem parecida com aquela frase que a gente viu antes com behind, mas aqui realmente a gente vai ver o uso do go, guys. E mesmo que a gente sabe que o go é o verbo ir, ele também pode ser usado na expressão let it all go como deixar tudo pra lá, ou esquecer de tudo. Por isso que é traduzida como você pode deixar tudo isso pra lá. Let it all go, deixar tudo ir. Não precisa mais ligar. Agora o nosso refrão vai se repetir 2 vezes. It's called free fall, it's called free fall. É chamado de queda livre, se chama queda livre. Pode ser essas 2 traduções. E esse refrão parece ser bem confuso, mas realmente ele quer mais dizer, tipo assim, se joga. Como a frase anterior é you can let it all go, você poderia deixar tudo para trás, você poderia esquecer tudo, o nosso refrão faz relação com isso, sabe? Então, it's called free fall, é queda livre, se joga naquela queda livre e não se importe. Call to the devil and the devil said quit. Can't be bothered, better handle your shit. Call to the devil and the devil said quit. Liguei para o diabo e o diabo me disse, desista.
Guys, aqui é bem legal de ver a palavra quit, como é que ela tá impregnada. Quit pode ter vários significados. Vários mesmo. Como na música, que tá falando desista, mas a quit também pode significar deixar ou parar de. For example, after everything, she quit her job. Depois de tudo, ela deixou seu outro emprego, deixou seu trabalho. Ou, I decided to quit smoking. Eu decidi parar de fumar. Viu como quit tem vários significados? Eu apresentei 3 deles. Can't be bothered. Better handle your pee. Não posso ser incomodado. Melhor cuidar das suas coisas. Olha só o nosso modal verb can aqui de novo, gente. Além disso, a gente tem várias palavras novas que são super legais e bem diferentonas. For example, bothered. Bothered é uma palavra ótima quando a gente quer dizer que alguma coisa está incomodando, sabe? Oh, this is bothering me. Isso aqui está me incomodando, entende? A gente pode se incomodar. We can be bothered by someone or a thing. A gente pode se incomodar com alguém ou com alguma coisa. Também temos o better. A gente sabe que o better é normalmente utilizado com comparações, mas ele também pode ser traduzido ao pé da letra como só o melhor, ou melhor, sabe? Não precisa ser no meio de uma comparação. Handle também é super interessante. E ele basicamente quer dizer lidar. Ele é o verbo lidar. Handle your things. Cuidar ou lidar das suas coisas. Keep about your wits, man. Keep about your wits. Know yourself and who you came in with. Keep about your wits, man. Keep about your wits. Fique atento, cara. Fique atento. Meu Deus, teacher. O que quer dizer essa frase? E que palavra estranha. Wits. Eu nunca ouvi falar dela. Realmente, guys, wits é uma palavra bem diferente, mas ela não é aquele bicho de 7 cabeças. Calma. Basicamente, wits, sozinho, quer dizer astúcia. Mas, aqui ela tá dentro de um idiom. Lembrando que os idioms são aquelas expressões que a gente não pode traduzir ao pé da letra. Então, keep about your wits é um idiom que quer dizer fique atento, cara. Preste atenção ao seu redor. Ele é basicamente aquele idiom pra gente, tipo assim, cuidar as coisas que tá acontecendo em volta. Agora, guys, a gente segue com a frase know yourself and who you came with. Se conheça, ou conheça a si mesmo, e conheça com quem você veio. Ou saiba com quem você veio. O know yourself, ele é uma expressão que a gente pode traduzir realmente no literal. Então, conheça a si mesmo, se conheça. E depois a gente vê o who you came with, que é basicamente com quem entrou aqui com você, com quem você está acompanhado, entende? So, know yourself. Can I sit down? I've been hustling all day. I can't even count how many souls I made. Can I sit down? I've been hustling all day. Posso me sentar? Eu estive na correria o dia todo. Guys, sit down é sentar para baixo? No, guys, a gente não pode traduzir literalmente. Basicamente, o phrasal verb sit down é realmente só a palavra sentar. So, when I sit down, eu estou sentando. Então, realmente, a frase can I sit down é traduzida posso me sentar? Easy. I've been hustling all day. Mas aquela partezinha ali bem específica. I've been hustling. Eu estive em correria, me apressando. Hustling normalmente é traduzido para se apressando, apressado, entende? E a gente também tem mais um tempo verbal aqui bem legal e bem interessante, que é conhecido como Present Perfect Continuous, que tá ali com um verbo no ing. I can't even count how many souls I've made. Nem sequer consigo contar quantas almas ceifei, ou quantas almas eu fiz. Guys, a palavra even, ela tá ali para dar um ênfase naquele I can't. So, I can't even. Tá vendo que o ênfase tá ali no even? Além disso, I can't even count how many souls I've made. Eu não consigo nem contar. I can't even. Aqui a gente também consegue ver a presença do nosso many. Many souls. Lembrando que, guys, a palavra many é utilizada para coisas contáveis, como books. I have many books. A gente pode contar nos nossos books.
Agora, o nosso much, que é meio que o oposto do many, é para coisas não contáveis. Também podemos perceber nesse trecho que a gente tem, no caso, o present perfect, ali com o nosso I've made. Off the same deal you on. Remember, the devil ain't a friend of no one. Of the same deal you on. Com o mesmo acordo com que você fez. Com o mesmo acordo que você fez. Esse on aqui, guys, que ele aparece com of the same deal you on, ele é pra dizer que, tipo, ele tá meio que dentro desse acordo. Ele topou o acordo, então agora ele tá on, ok? Remember, the devil ain't a friend to no one. Lembre-se, o diabo não é amigo de ninguém. Guys, como a gente pode notar, a gente tem essa expressãozinha ali, ain't. Esse ain't, ele é bem diferente e a gente não vai ver ele em nenhum tipo de livro que ensina inglês. Ele não aparece nos nossos livros de inglês porque ele é mais realmente uma gíria. Originalmente, ele foi criado para ser uma abreviação do are not. Mas ele também, com o passar do tempo, ele foi se adaptando e agora a gente usa ele como uma abreviação de I am not e is not. Então, ele é uma gíria bem popular, ele é bem legal de ser usado e a gente só vai ver realmente ou em músicas ou até mesmo, tipo, em algumas entrevistas onde o pessoal fica falando, mas em livros não é comum de aparecer. E outra forma de dizer ninguém é aquele no one. Então, toda vez que aparecer no one, é ninguém. But fine, true. But fine, true. Mas de boa, é verdade. Guys, esse but fine é uma forma bem legal da gente dizer está tudo tranquilo, tudo de boa, não precisa se preocupar. But fine. Agora, de novo, o nosso refrão se repete. So, you can let it all go, you can let it all go. It's called free fall. It's called free fall. Okay? Call to the devil and the devil say, hey, why you been calling this late? Called to the devil and the devil said, hey, why you've been calling this late? Liguei para o diabo e o diabo disse, ei, por que você está ligando tão tarde? Guys, este why, ele é um advérbio que a gente utiliza para fazer perguntas. Então, ele está ali como um porquê. Why? Além disso, a gente tem o pronome this, que normalmente é utilizado quando a gente quer se referir a um objeto que está próximo de nós ou do falante. Só que aqui na nossa frase, ele está mais como uma expressão ao se juntar com o late. So, this late. Tão tarde. It's like 2 a.m. and the bars all closing, 10 in hell, it's a rule I made. It's like 2 a.m. and the bars all close at 10 in hell. That's a rule I made. São tipo 2 da manhã e todos os bares no inferno fecham às 10. Essa é uma regra que eu fiz. That's a rule I made. Então, é realmente o diabo falando que ele criou essa regra. E, guys, aqui a gente consegue perceber que na parte que ele fala 2 da manhã, conseguimos ver o AM. Mas o que seria esse AM? Normalmente, a gente, quando está falando de horas e aparece este AM, ele está se referindo a um período de tempo da meia-noite até as 11h59. E depois, a gente também tem que lembrar que tem o PM. E agora, o PM é normalmente para se referir àquele período do meio-dia até as 23h59. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself. Agora, vamos ter uma das frases mais profundas de toda a música. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself. De qualquer forma, você diz que está ocupado demais salvando todo mundo para se salvar. Guys, aqui a gente consegue perceber o anyway, que é uma expressãozinha para falar de qualquer forma. Além disso, tem you're too busy. Busy é pra gente falar, I'm too busy, eu tô muito ocupada. And saving everybody else. Everybody else é todo mundo. Now, you're saving everybody else to save yourself. Tu tá salvando todo mundo, tu tá ocupando o teu tempo salvando todo mundo e te deixa de lado. To save yourself. Lembra que eu falei de yourself a si mesmo? Para se salvar. And you don't want no help. Oh well, that's a story to tell. And you don't want no help. Oh well. Guys, esse
No help. Esse no que tá ali, ele vem para dar um ênfase na frase. Realmente, poderia ser you don't want help. Você não quer ajuda. Mas ele tá realmente dando um ênfase no help. You don't want no help. E ali, o oh well, ele vem de dizer, paciência. Ai, tá bom. Então, a tradução fica assim. E você não quer nenhuma ajuda. Paciência. Ou, tá bom. Sabe? That's the story to tell. Essa é a história para contar. That's the story. That's é um pronome demonstrativo para a gente se referir às coisas que estão mais longe da gente. E story realmente de uma história. That's a story to tell. É uma história que tem que ser contada, que precisa ser contada. Agora o refrão aparece de novo. Então fica assim. Like you couldn't let it all go. Couldn't let it all go. It's called Free Fall. It's called Free Fall. You can let it all go. You can let it all go. 'Cause ain't shit free but falling out. That shit's easy, let me show you how it's like. 'Cause ain't shit free but falling out. Porque além de cair, nada mais é grátis. Olha o nosso 'cause ali de novo, guys. Ain't também aparece, que eu já expliquei. E a gente tem mais um phrasal verb, que é o falling out, ou fall out, que pode ter vários significados, como a maioria dos phrasal verbs. Aqui, o sentido literal dele é cair, mas ele também pode ser ficar de mal, sair, entre outros. And that shit easy, let me show you how it's like. E essa coisa é fácil, deixa eu te mostrar como se faz. É tipo, aqui aparece o nosso that, que eu também já falei, e o like, o nosso tipo, guys. Então foi isso, guys. Realmente a gente pôde perceber que essa música traz várias expressões, gírias e tempos verbais que deixam claro que a gente pode praticar e aprender um pouco mais de inglês fora de uma sala de aula. Juntamos, assim, uma atividade de lazer com um aprendizado. Cool, right? Thanks for watching, everyone, and bye-bye!